Estamos de volta nesta edição do TV Mar News com mais informações. E a Polícia Federal deflagrou nas primeiras horas de hoje a Operação Garapeiros, que investiga uma organização criminosa especializada em fraudes ao seguro-desemprego aqui em Alagoas. Foram identificados significativos vínculos empregatícios fictícios com o objetivo de criar uma forma ilícita ao direito ao benefício. Estão sendo cumpridos 4 mandados de prisão expedidos pela Justiça Federal, além de 16 mandados de busca e apreensão e sequestro de bens e valores, todos aqui na capital Maceió. Os envolvidos responderão pelos crimes de constituição de organização criminosa, inserção de dados falsos em sistemas de informações, peculato e estelionato, cujas penas máximas, se somadas, atingem 37 anos de reclusão. Os materiais apreendidos estão sendo encaminhados à sede da Polícia Federal em Alagoas e, como uma sequência de critérios, a Polícia Federal informou através de nota que não terá entrevista coletiva a respeito dessa operação para a imprensa. Não acredito que entrevista coletiva presencial. Importante é o seguinte: nós cobramos sempre dos nossos representantes a lisura e o lado honesto. E nós, muitas vezes, participamos de situações como essa, querendo tirar proveito do poder público, de verbas destinadas ao seguro-desemprego, e esse tipo de organização precisa ser desarticulada. Parabéns à Polícia Federal e espero que todos possam responder no rigor da lei essas informações. Bom, acontece neste exato momento um protesto nas imediações do maior complexo educacional de Alagoas, o CEPA, com a presença, inclusive, de fiscais da SMTT. Esse protesto está sendo promovido pelos estudantes, né? Eles se concentram neste momento com cartazes e carros de som na porta da SMTT, bloqueando a entrada da instituição, exigindo que a prefeitura libere os cartão bem legal estudantil, bloqueado desde o início da pandemia. Tem aí a informação que nós recebemos inicialmente é que o protesto estava provocando um congestionamento, mas esse protesto ocorre na porta da SMTT, lá no Tabuleiro dos Martins, na Avenida do Valde Góes Monteiro. Olha aí, os motociclistas da SMTT, protesto dos estudantes que exigem da prefeitura a liberação dos cartões bem legal, né, na categoria estudantil para cada um deles, né? É uma possibilidade, inclusive, de deslocamento para estudo, e isso precisa ser resolvido o quanto antes. Aqui na sequência nós vamos trazer, já que hoje é quinta-feira, a presença de Jaildo Almeida, ele que é corretor de seguros, com o quadro Momento Seguro, que tem mitos e verdades sobre o seguro do automóvel como tema desta quinta-feira. Pois é, quem tem carro antigo paga seguro mais caro, essa é uma das grandes dúvidas. A cobertura para os bens do interior do veículo, o Jaildo vai explicar exatamente para nós. Os carros 0 km, Jaildo, têm preço de seguro mais alto que os outros? Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao TV Mar News. Bom dia, Verdelan, bom dia a todos. Na realidade, o que acontece? Os carros 0 km, a tendência, ele tem uma precificação melhor do que o carro seminovo ou carro usado, tá? Isso decorre principalmente porque os carros usados, eles têm alguma dificuldade em termos de peça, principalmente alguns fora de linha, e o índice de fraude, geralmente, nesses tipos de carros usados, ele termina sendo maior que o carro zero. Então, consequentemente, o carro zero termina tendo um seguro um pouco mais barato, né, o equivalente aí ao que a gente fala com o seguro de um carro seminovo. Não realizar o pagamento de uma parcela pode representar também o cancelamento do seguro definitivamente? Depende do prazo. O seguro, ele é feito de acordo com o número de parcelas que você solicitou para o seu corretor. Então, certo. Por exemplo, cada parcela, se for dividida em 12 vezes, cada parcela equivale a 30 dias de cobertura. Então, se você passar a segunda parcela alguns dias, provavelmente você pode ter o seu veículo descoberto e até o cancelamento do seu seguro. Mas se você passar ele menos vezes, você tem um prazo técnico, tá? Que aí vai ter essa variação de acordo com o número de parcelas e geralmente vem na própria instrução do carnezinho, do seguro, vem aquelas datas que você pode pagar. Mas, logicamente, o importante é pagar em dia o seu seguro de automóvel. Mulheres pagam menos pelo seguro alto, por exemplo? Pagam relativamente mais barato do que o homem. Não é que elas batem menos, tá? Elas terminam batendo mais, na realidade. Mas o que ocorre? A mulher, quando ela bate, ela tem um sinistro de pequena monta, que a gente fala. E geralmente são usados as coberturas de retrovisor, farol e lanterna. Consequentemente, você não usa tanto o seguro. Então, por esse motivo, termina sendo um seguro mais barato.
E também as mulheres têm mais cuidado no trânsito, né? Terminam tendo mais cuidado, dirigem com mais cautela do que o homem. Então, nesse caso, realmente, o seguro para a mulher é mais barato que o homem. E como funciona essa base de cálculos, por exemplo, que coloca para mulheres um valor e para homens uma base de cálculo um pouco mais alta, Djaildo? Tudo é baseado na questão do risco. Então, quanto maior o risco, mais caro o seguro fica. Então, por exemplo, um homem que usa o veículo como exercício de trabalho, ferramenta de trabalho, exemplo, um advogado, um vendedor, ele vai ter o seguro mais caro que a mulher, tá? Então, a mulher, logicamente, ela trabalha com aquele veículo para ir e vir do trabalho, né? Até pelo perfil dela, termina tendo um seguro mais barato que o homem. O número de casos, por exemplo, de acidentes, isso também influencia na hora do cálculo, no cálculo, por exemplo, envolvendo mais homens do que mulheres. As mulheres elas são mais cuidadosas no trânsito, isso também tem um reflexo, Djaildo? O seguro tudo é estatística, Viderlan. Então, assim, a estatística ela mostra que o homem ele tem menos cuidado com o veículo. E quando ele bate, ele termina tendo uma colisão de grande monta, tá? Então, como a mulher ela tem mais cuidado no trânsito, essa estatística ela transmite um valor menor para a mulher. O seguro alto cobre os danos provocados pela natureza, aqueles chamados danos da natureza? Excelente pergunta, Viderlan. O que acontece muitas vezes é que muita gente tem essa dúvida com relação aos danos da natureza. A grande maioria dos seguros cobre danos da natureza, por exemplo, enchente em água doce. Tem cobertura? Tem. Tá? Lógico que você não pode agravar o risco. O que é agravar o risco? Eu estou vendo que a rua está intransitável e eu vou ingressar com o meu veículo dentro daquela rua. Então, eu estou agravando aquele risco. Sim. Mas se eu estou parado ou o carro está estacionado e, porventura, vem uma chuva e inunda ou alaga aquela rua e o meu veículo vem ser danificado, eu tenho cobertura sim. Certo. No caso, principalmente de veículos que se encontram no subsolo, de prédios, isso também o seguro cobre, não é isso? Com certeza. Quando se trata, por exemplo, de enchentes com água salgada, o que é que aconteceu, por exemplo, na Praia da Sereia, né? O veículo ficou ali encalhado, aí o seguro não cobre dentro de uma situação como essa? Na realidade, ali não é nem enchente. Ele adentrou na praia, né? Porque são veículos 4x4, muita gente faz isso. Ele vai fazer um passeio na praia, ele provavelmente perdeu o time da maré. Ele assume o risco nesse caso. E ele assumiu o risco. Então, nesse caso, não tem cobertura. Muito importante isso. A cor do carro afeta também no valor do seguro? É engraçada essa pergunta da cor do carro, porque no Brasil não tem essa dinâmica de precificação com a cor do carro. Certo. Mas nos Estados Unidos eles já utilizam isso como uma ferramenta de precificação. Inclusive aquele vermelho Marlboro, que é o vermelho da Ferrari, Sim. ele termina tendo um seguro mais caro por ser um vermelho, uma pintura quente, né? Então termina envolvendo velocidade, né? Geralmente como um carro desse tem a questão da velocidade, mas no Brasil isso é mito, tá? A cor do carro não influencia no valor do seguro. O aumento de roubos também impacta no valor do seguro do carro? Sim, com certeza. Quanto maior o risco, né? Então, se você tem uma quantidade de roubos naquela região alta, com certeza esse risco é grande e com certeza a companhia ela vai precificar, vai aumentar o valor do seguro de acordo ali com aquela região. Se tem vagas na garagem, o número de vagas na garagem, por exemplo, mexe no preço também, no valor do seguro? Ou isso é um fato de outra natureza? Não, porque a garagem você tem que ter, a informação que você tem que passar para a seguradora no questionário é que você tem garagem em casa, se você tem garagem no trabalho, ou se você tem garagem na faculdade, se for o caso de você ir para a faculdade. Sim. Essa informação ela é importantíssima porque ela consegue diminuir o valor do seguro, tá? Mas é importante frisar que essa informação, se o cliente informar e não tiver a companhia chegar naquele determinado local e confirmar que não tem aquele local para a guarda do veículo, ela pode negar o sinistro. Então é importante você informar de forma positiva, de forma honesta, né? Não omitir essas informações para evitar dor de cabeça no futuro. Simplificando, é o cara que apresenta para a seguradora que tem uma garagem coberta, mas de repente dorme com o carro na rua. Ou seja, o período de depreciação de vida do carro, né, principalmente da pintura e da parte externa, acaba sendo danificado em mais velocidade do que quem dorme com seu carro bem coberto. Né? Na realidade, é mais o risco, né, Viderlan? Porque se o carro está do lado de fora, o risco ele é bem maior, né? Então, verdade. Consequentemente, ele tem tanto risco de colisão com outros veículos, né? Parado, e até o roubo.
O seguro do carro só pode ser renovado se a documentação estiver em dia, é uma das exigências? Sim, o carro tem que estar em dia, todo legalizado, inclusive veículos com kit GNV tem que estar com a revisão em dia para evitar que ele fique sem cobertura ou que sem aceitação pela seguradora. Período eleitoral em casos de sinistro, carros plotados, por exemplo, também tem um valor, um acréscimo. E aí eu já estendo a pergunta exatamente para motoristas de aplicativo, para carros que são utilizados também para o transporte de pessoas pelo serviço de aplicativo. Também tem valor diferenciado, Jaildo? Bom, primeira questão é uma questão que durante a semana foi a informação que mais me consultaram foi a situação de carros plotados em campanhas eleitorais, tá? Quando você plota o carro, subentende-se que aquele veículo está sendo utilizado para uso comercial ou uso para campanha. Então, se eu tenho um veículo com uso particular e altero para comercial ou uso de campanha, eu tenho que informar a companhia que nesse período eu estou uso comercial. Vou pagar um prêmio a mais, tá? E, consequentemente, eu vou ter aquela cobertura. Agora, se eu tenho um simples adesivo no candidato, isso não influencia em nada na questão do uso do veículo, tá? Certo. Agora, com relação à utilização de aplicativos, né? Ele tem realmente um valor diferenciado, paga um pouco mais caro por conta do risco, né? Então, como ele está quase 12, até tem carros que passam até 24 horas, que eles trocam só um motorista, né? Então, consequentemente, ele vai ter um seguro mais caro por conta do uso. Muito obrigado, Jaildo, pela sua participação, muito importante, valorosa essa participação com o quadro Momento Seguro, que volta na próxima quinta-feira, trazendo mais informações na programação da sua TV Mar Canal 525. Inclusive, o tema da próxima semana, como funciona o seguro que protege executivos em casos de problema de gestão. Vamos entender melhor na próxima semana, já fazendo o chamamento com o Jaildo Almeida, corretor de seguros, aqui no programa. Um oferecimento Jaraguá Seguros. Muito bem, tá certo. Vamos lá agora falar de mais uma operação, né? Hoje o programa recheado, né? A gente continua falando sobre a operação, desta vez uma operação integrada entre as polícias civil e militar denominada Cáceres, que foi deflagrada também na manhã desta quinta-feira. 14 pessoas foram presas, além de armas de fogo e drogas, durante essa operação que visa desarticular o tráfico de drogas no bairro Benedito Bentes. Conforme a polícia, a organização criminosa praticava, além do tráfico de drogas, roubo, porte e posse de armas, além de homicídios. Trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar, trabalho incansável para desarticular essa quadrilha em mais uma operação na capital alagoana na manhã desta quinta-feira. Assim nós vamos encerrando esta edição do TV Mar News. Deixo o meu grande abraço para você. Amanhã eu te espero, 8h30 da manhã, para numa hora trazer apenas as informações fresquinhas, as últimas notícias movimentando o departamento de jornalismo da sua TV Mar Canal 525. Vem aí mais um campeão na programação da nossa emissora. Te espero amanhã. Um grande abraço, fique com Deus, a gente se vê.